pessoal, tudo bem? E sejam bem-vindos a mais um episódio de A História do Livro. Nós estamos aqui lendo aos pouquinhos as partes desse livro que se chama Livro, Uma História Viva, do Martin Lyons. Ele sai aí no Brasil pela editora Senac São Paulo, livro lindo, maravilhoso. Se você chegou aqui no canal agora, eu vou deixar aqui nos cards o link da playlist para você pegar todas as partes. E hoje nós vamos falar sobre a história do livro relacionada à China Antiga, né? Então, a gente vai ler aqui juntos, vou botar aqui embaixo a marca-página. Então vamos lá, olha, como que a história do livro se desenvolveu na China Antiga, começando aqui, ó. China Antiga. A mais antiga escrita chinesa conhecida data de cerca de 1400 a.C. Escavações no sítio de Xiaotun, à margem do rio Huan, norte da província de Henan, revelaram mais de 50.000 inscrições em carapaças de tartarugas, incorporando cerca de 4.500 caracteres diferentes. A escrita chinesa, na verdade, pode ser milhares de anos mais velha. Símbolos semelhantes desenterrados em 2003 em Jiahu, Henan, podem datar de 6.600 a.C., mas a questão de determinar se podem ser classificados como escrita divide os especialistas. Essa escrita chinesa primitiva tinha fins divinatórios. Mágicos liam as linhas que surgiam em carapaças de tartaruga ou escápulas de boi rachadas pelo fogo para conseguir respostas às perguntas dos clientes, e muitas vezes gravavam as respostas com uma faca nessa superfície para obter maior clareza. As perguntas eram geralmente escritas de cima para baixo a partir da direita, ainda hoje a orientação tradicional da escrita chinesa. A técnica permitia que o xamã entrasse em contato com o universo sobrenatural por meio do domínio da leitura e da escrita. Aí aqui tem uma foto, ó. Plastão de tartaruga de Anyang, província de Henan, China, dinastia Shang, século VII a.C. A parte inferior da carapaça da tartaruga foi submetida ao calor, processo que produzia rachaduras significativas. A carapaça podia então ser consultada para previsões a respeito da chuva, colheitas ou resultados prováveis de uma expedição militar. Então aqui tem a foto de como que eram usadas, né, ou como que se parecia essas carapaças de tartaruga no qual eles gravavam as mensagens, né? Muito interessante. Continuando aqui, ó. Os primeiros livros reconhecíveis da China em uso no século VI a.C. foram os jians ou jiandu, rolos de tiras finas de bambu ou madeira, com inscrições em tinta indelével e presos por um cordão. O ramo de bambu era descascado e cortado em porções com comprimento entre 20 e 70 centímetros. Essas porções eram divididas longitudinalmente, formando tiras com alguns centímetros de largura, que depois eram secadas sobre o fogo e formavam placas individuais, cada uma com uma coluna vertical de caracteres. As tiras eram juntadas com cânhamo, seda ou couro, formando livros que podiam ser enrolados em feixes. Vulneráveis à podridão e ao esmaecimento da tinta, os exemplares mais antigos são raros, mas a tecnologia continuou a ser usada bem depois da invenção do papel. Os primeiros livros chineses eram usados por funcionários civis ou militares para fins de instrução, mas a partir de Confúcio, 551 a 479 a.C., os livros tornaram-se importantes instrumentos de saber, transmitindo tratados sobre filosofia, medicina, astronomia e cartografia. A seda foi amplamente usada como superfície de escrita, especialmente durante o período dos estados combatentes, 475 a 221 a.C. O tecido era leve, resistente ao clima úmido da região do Yangtze, absorvia bem a tinta e oferecia um fundo branco para o texto. Contudo, era muito mais caro do que o bambu. Às vezes, textos importantes e livros ilustrados tinham um rascunho em bambu antes de serem passados para a seda.
A tradição chinesa atribui a invenção do papel a um eunuco da corte imperial chamado Cai Lun, em 105 d.C. Ele usou novos ingredientes, trapos velhos, cânhamo, casca de árvore e redes de pesca, para desenvolver um método de fabricação de papel basicamente similar ao usado hoje. As fibras eram mergulhadas em água até que os filamentos individuais se separassem. Depois eram içadas com uma peneira de malha fina, formando uma camada de fibras entrelaçadas, que podia ser secada e alvejada. O papel levou centenas de anos para substituir o bambu e a seda, mas no fim do século II d.C., a corte imperial já o utilizava em quantidades significativas. Aí aqui, olha, tem uma imagem dos bambus como que eram, ó. Tiras de bambu com transcrição parcial do Tao Te Ching, o texto fundamental do taoísmo, do período dos estados combatentes. 3 feixes com tais tiras foram encontrados em 1993 na tumba número 1, em Guodian, perto da cidade de Jinmen, província de Hubei, na China. Então era assim que eram os bambus, olha, as tiras de bambu com inscrições. A tecnologia não se difundiu fora da China até cerca de 610 d.C. e chegou à Europa via Espanha apenas no século XII. O papel foi vital na difusão do confucionismo, que foi adotado como doutrina do Estado pela dinastia Han no século II a.C. Os escritos confucianos foram inicialmente transmitidos pelos governantes Han aos seus súditos através de placas de pedra entalhadas. As placas mais antigas ainda legíveis datam de 175 d.C., quando o imperador encontrou cópias de pedra dos 5 clássicos e dos analetos de Confúcio. Essa biblioteca levou 8 anos para ser concluída e contava com quase 50 pedras, cada uma com 1,75 metros de altura, com mais de 200 mil caracteres ao todo. Com o advento do papel, esses livros de pedra permitiram uma forma primitiva de impressão, colocando uma folha de papel sobre a pedra e esfregando grafite na parte de cima. Um estudioso podia rapidamente criar uma cópia do texto com caracteres entalhados aparecendo em branco sobre um fundo preto. Os chineses inventaram a impressão por blocos de madeira, ou xilográfica, pouco antes de meados do século XVIII. A impressão xilográfica não precisava da força de uma prensa. Em vez disso, o impressor esfregava o verso da página, colocada sobre um bloco entalhado com a aplicação prévia de tinta. Nesse método, só um lado da página podia ser usado. O equipamento podia ser carregado e operado por um único homem, que produzia milhares de páginas por dia. A necessidade de reproduzir grandes quantidades de textos e imagens budistas logo promoveu a difusão da xilografia. Também havia procura por calendários, manuais divinatórios e dicionários. O mais antigo livro impresso chinês já encontrado é o Sutra do Diamante, de 868 d.C., proveniente de Duhan, um tesouro sepultado repleto de documentos de papel, escavado pela primeira vez no início dos anos 1900. Mas foi apenas no século X que a imprensa se difundiu. O imperador Mingzong reinou entre 926 a 933 d.C., autorizou a reprodução dos clássicos confucianos pela xilografia, após o que o método rapidamente se tornou o principal meio de produção de livros na China. Os impressores chineses criaram o tipo móvel por volta de 1100 d.C., mas esse desenvolvimento não revolucionou a imprensa na mesma medida que a reinvenção independentemente dessa tecnologia utilizada por Gutenberg na Europa, 400 anos depois. Ao contrário das línguas europeias, que usam um pequeno número de letras, o chinês escrito exigia milhares de caracteres únicos, o que tornava os blocos de madeira cortados individualmente muito mais eficazes do que os enormes conjuntos de tipos reutilizáveis. Além disso, em contraste com o declínio das artes da escrita no Ocidente após Gutenberg, a caligrafia chinesa conservou seu prestígio após o advento da imprensa.
A caligrafia era uma arte social valorizada e persistiu a crença de que a melhor maneira de absorver o conteúdo de um livro era copiá-lo à mão. Contudo, no final do século XV, a China já produzira mais livros do que todo o resto do mundo. Muito interessante aqui a história, né, do início aí da confecção de livros e de papel na China, que aconteceu bem antes da Europa, né, igual eu estava falando aqui, cerca de 400 anos antes, mas que demorou muito tempo para sair da China e ir para a Europa de certa forma. Então, assim, a gente tem que respeitar também a história da Ásia, a história da China. Eles foram muito importantes no desenvolvimento de várias tecnologias, né? Mas como eles eram mais isolados por serem mais distantes, né, acaba que essa história fica menos conhecida ou menos falada no mundo, mas a gente não pode deixar de citar o quão importante foi a história do livro, do papel e da escrita na China, né? Muito importante. E é isso aí, no próximo episódio a gente vai falar sobre o papiro, pergaminho e papel, então não deixem de voltar para ver o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, envia esse vídeo para todas as pessoas que você acha que vão se interessar por saber um pouquinho mais da história do livro, né, como objeto, da história do papel e tudo mais. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço, tchau!